E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, faz bastante dias que eu corrigi esse texto, então não lembro exatamente em que playlist ele vai entrar, mas pelo comecinho, eu acredito que seja na playlist Tiro, Porrada e Bomba. Mãe, isso aqui tá A menina funcionária tá aqui. Gente, espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de ir pá. Quem não gostou também, não se esquece de fazer isso por mim, sua DM favorita, tá? Quando você faz isso, curte o vídeo, comenta e o que acontece? O nosso amigo aqui entende que você gosta desse tipo de conteúdo e ele começa a te indicar mais vídeos sobre esse tipo. E o que acontece pra mim? O YouTube acredita que meu trabalho tá sendo bem feito, que tá chegando bastante gente novas aqui no canal. Porque tem muita gente que não usa o YouTube, ele só vem mesmo por causa desses vídeos. E eu acredito que isso seja muito benéfico pra mim, que é muito benéfico mesmo, gente, que é onde eu tiro minha renda, meu salário, meu trabalhinho, graças a Deus. E é bom pro YouTube porque quando vocês chegam aqui, vocês veem um mar de oportunidades, né? Tanta coisa bacana que vocês podem aprender, porque até hoje, quando eu não sei fazer alguma coisa, eu procuro aqui no YouTube, no Pai dos Burros, como a gente sempre fala, né? Então, gente, por hoje é só isso mesmo. Não se esqueçam, tá bom? De curtir, de comentar. Eu vou falar de novo por quê? Porque se eu não falar, vocês vão se esquecer. Um beijo, uma boa semana pra vocês e tchau! Nathan Reed franziu a testa. Vivian Hale, não se faça de difícil comigo. Eu te disse ontem. Chloe River é apenas minha secretária. Você jogou vinho nela na frente de todo mundo. Você me humilhou. Eu suspendi a infusão de capital para te dar uma lição. Olhei para a mancha de batom na gola dele. Era o tom favorito de Chloe. Ele seguiu meu olhar e então pareceu se lembrar de algo. O canto de sua boca se ergueu levemente. Eu entendo. Nathan segurou meu queixo. O que você quer dizer? Eu era imatura antes. Nathan congelou por um segundo. Bom, que bom que finalmente entendeu. Não espere sempre que os outros resolvam seus problemas. Ele não se parecia em nada com o homem que veio jantar à minha casa pela primeira vez. Naquele dia, meu pai preparou uma mesa cheia de comida. Depois do jantar, chamou Nathan para o escritório e colocou minha mão na dele com solenidade. Vivian foi muito mimada por mim. Ela tem um temperamento forte. Por favor, tenha paciência com ela no futuro. Naquela época, Nathan segurou minha mão e respondeu. Não se preocupe, senhor. Eu vou protegê-la. Não vou permitir que ela seja injustiçada. Naquela noite, meus olhos ficaram vermelhos. Mas agora, o homem que um dia prometeu me proteger estava me forçando a abaixar a cabeça e pedir desculpas. O telefone sobre o criado mudo tocou de repente. Nathan olhou para mim e atendeu. O que aconteceu? Sua voz suavizou instantaneamente. Sua mão também parou. Já estou indo. Ele desligou. Chloe teve uma reação alérgica. Vou ver como ela está. Vivian Hale, seu pai te mimou demais. Todo mundo sempre cedeu aos seus caprichos. Agora que você se casou comigo, precisa aprender a recuar. Fiquei parada, observando-o ajeitar a gravata. Então olhei para as 23 chamadas perdidas no meu celular. Você vai para o hospital? Nathan parou e se virou para me encarar. O quê? Vai me vigiar de novo? Não. Balancei a cabeça. Leve este cartão. Compre um vestido novo para ela. A expressão de Nathan escureceu. Ele caminhou em minha direção. Vivian Hale, você precisa ser tão passivo-agressiva? Ele soltou uma risada fria. Já que está sendo tão generosa, o financiamento pode esperar mais 3 dias. Quando aprender a falar direito, eu enviarei o dinheiro. Desde que a crise de fluxo de caixa do grupo Hale veio à tona, todos sabiam que Nathan Reed era a última esperança da família Hale. E por causa disso, ele passou a ter cada vez mais certeza de que eu não poderia abandoná-lo. Parou de atender minhas ligações, começou a levar Chloe para todos os eventos, e passou a me silenciar sempre com a mesma frase. Se continuar criando problemas, os fundos dos Hale vão atrasar mais alguns dias. Então se virou e foi embora. É melhor terminar essa caixa de raspadinhas. Vou verificar amanhã de manhã. E pare de ficar com essa expressão sombria. Dá azar. A porta bateu. A suíte nupcial mergulhou no silêncio. Entrei no closet e peguei uma mala. Então comecei a dobrar minhas roupas e colocá-las dentro dela. Nathan não sabia. Para escapar dos agiotas que o perseguiam, meu pai subiu ao telhado da empresa. Ele escorregou acidentalmente e caiu do 18º andar. Morreu na hora. Na manhã seguinte, saí da mansão Reed com minha mala. O mordomo me parou na porta. Senhora Reed, para onde vai? Resolver alguns assuntos. Ele lançou um olhar preocupado para minha mala. O Sr. Reed disse que, se a senhora quiser sair, precisa avisá-lo primeiro. Peguei meu celular e liguei para Nathan na frente dele. O telefone tocou por um bom tempo antes de ser atendido. E agora? A voz de Nathan estava carregada de impaciência. Vou sair. Para onde? Para o hospital. Por que vai ao hospital? Você não está doente. Vai fingir o quê desta vez? Tenho algo que preciso resolver. Nathan soltou uma risada fria.
Então fez uma pausa, como se tivesse se lembrado de algo. E não traga nenhuma energia ruim do hospital para casa. Está bem. Virei-me para o mordomo. Ele suspirou e saiu do caminho. Israel Reddit. No necrotério do hospital, o legista me entregou uma pasta. Senhorita Hale, este é o laudo da autópsia e a autorização para a cremação. Peguei os documentos e uma caneta. Meu pai teve muitos amigos em vida. Nos negócios tinha ainda mais contatos. Mas, depois que morreu, eu era a única pessoa restante que podia assinar a autorização para sua cremação. Quando a ponta da caneta tocou o papel, minha mão começou a tremer. O legista perguntou com delicadeza. Gostaria que entrássemos em contato com outros familiares? Apertei a caneta com mais força. Minhas unhas afundaram na palma da mão, e a dor finalmente estabilizou meus dedos. Não. Quando a cremação poderá ser realizada? O legista pegou os documentos e olhou para trás de mim, onde não havia ninguém. Amanhã, às 9 da manhã. Entendido? Saí do hospital. A luz do sol do lado de fora era ofuscante. Na primeira vez que meu pai foi hospitalizado para fazer exames, o sol também brilhava daquela forma. Naquele dia, Nathan cancelou uma reunião e ficou comigo no corredor do hospital. Eu estava tão nervosa que minhas mãos estavam úmidas. Ele segurou minha mão entre as dele. Não tenha medo, estou aqui. Mais tarde, meu pai sorriu e deu um tapinha em seu ombro. Nathan, a Vivian é sensível. Vou ter que confiar em você para protegê-la no futuro. Nathan me olhou naquele momento, com os olhos cheios de ternura. Não se preocupe, senhor. Enquanto eu estiver aqui, ela nunca precisará carregar esse peso sozinha. Mas agora, em um hospital parecido, eu assinava sozinha a autorização para cremar meu pai. Meu celular vibrou novamente. Era o Sr. Black, gerente financeiro do Grupo Hale. Senhorita Hale, o Sr. Reed ainda não transferiu os fundos. Eu sei. Por favor, peça a ele mais uma vez. Não conseguimos falar com o presidente Hale, e a empresa não pode simplesmente desmoronar assim. Sr. Black, interrompi. Quanto ainda resta na conta da empresa? Menos de 100 mil. Use tudo para pagar as indenizações. Mande todos para casa hoje. O Sr. Black ficou em silêncio. Senhorita Hale, o que está dizendo? A empresa entrará em liquidação. Enquanto isso, Nathan acabava de sair de um shopping com Chloe. Seu assistente estava ao lado do carro e relatava em voz baixa. Senhor Reed, parece que algo aconteceu com o grupo Hale hoje. O presidente Hale pode ter sofrido um acidente. Nathan segurava a porta do carro para Chloe. Ao ouvir aquilo, franziu a testa. Um acidente? Ele soltou uma risada de deboche. Vivian Hale mandou você dizer isso? O assistente hesitou. Não, Sr. Reed. Chega. Nathan o interrompeu imediatamente. Eu não disse para parar de me incomodar com os problemas do grupo Hale? O assistente permaneceu em silêncio. Só preciso saber uma coisa. Vivian Hale já voltou para a mansão Reed e veio implorar para mim? Todo o resto pode esperar até que ela aprenda a lição. Fui para a funerária. Os funcionários me mostraram algumas urnas. Esta urna de mogno é uma das melhores, resistente à umidade e aos insetos. Custa 88 mil. Peguei meu cartão de débito. Pode passar. A máquina exibiu a mensagem de saldo insuficiente. Só então me lembrei de que todo o dinheiro havia sido usado no dia anterior para pagar as despesas hospitalares. Quando meu pai estava vivo, seu maior medo era me ver sofrer. Agora ele estava morto. E eu sequer conseguia comprar uma urna digna para ele sem correr atrás de dinheiro. Por favor, aguarde um momento. Afastei-me do balcão e abri um aplicativo de revenda. Anunciei o Rolex e o colar de diamantes que Nathan havia me dado. Alguém comprou os itens quase imediatamente. No fim das contas, a única utilidade que o amor dele teve foi permitir que meu pai fosse enterrado com dignidade. Transferi o dinheiro para minha conta. Depois voltei ao balcão. Pode passar esta. O funcionário embalou a urna e a entregou para mim. Segurei a caixa e me sentei em um banco do lado de fora da funerária. Ela era leve, mas enquanto a segurava, meus braços doíam tanto que pareciam incapazes de sustentá-la. Nesse momento, Nathan ligou novamente. Vivian Hale, onde diabos você está? A voz de Nathan estava carregada de raiva. Na rua. Mandei alguém verificar o histórico de transações em seu nome. Você realmente vendeu as coisas que eu te dei? Você colocou tudo em um aplicativo de revenda? Está tão desesperada por dinheiro assim? Olhei para a urna em meus braços. Sim, estou. Nathan soltou uma risada debochada do outro lado da linha. Eu já te disse. Se voltar agora e pedir desculpas, 20 milhões serão transferidos imediatamente para sua conta. Não precisa. Vivian Hale. A voz de Nathan se elevou de repente. Eu te dei uma saída ontem. Vai mesmo insistir em destruir tudo? Nathan Reed, vamos nos divorciar. O silêncio tomou conta da ligação. Passaram-se 10 segundos inteiros antes que ele voltasse a falar. Sua voz estava repleta de sarcasmo. E que nova encenação é essa? A empresa do seu pai está à beira do colapso. Com que confiança você fala em divórcio? Não respondi. Nathan parecia acreditar que tinha minha fraqueza completamente sob controle. Há um baile beneficente amanhã à noite. Prepare-se e venha comigo. E pare de usar essas roupas sem graça. Se você se comportar bem amanhã, talvez eu considere transferir 5 milhões primeiro. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Olhei para a foto do meu pai. Seu sorriso era tão gentil. A fotografia havia sido tirada 5 anos antes. Na época em que Nathan veio pedir minha mão em casamento, meu pai segurou a mão dele e pediu que cuidasse bem de mim. O que Nathan respondeu naquele dia? Não se preocupe, senhor. Nunca vou deixá-la sofrer. Abaixei a cabeça e observei a aliança em meu dedo anelar. Então a retirei. No dia seguinte, passei quase todo o tempo na sala de vigília. Às 5 da tarde, Ethan Hale ligou. Vivian, onde você está? Eu não vou.
Vivian, pare de fazer cena. Chloe não está aí? Leve-a no meu lugar. Ethan tossiu de maneira constrangida. Vivian, você ouviu alguma coisa? Ele só quer que você engula o orgulho. Fez uma pausa antes de continuar, em voz mais baixa. Vivian, Nathan disse que se você continuar assim, ele realmente não vai ajudar mais. Joguei mais uma pilha de oferendas memoriais na tigela de metal. As chamas consumiram o papel rapidamente. A luz do fogo refletia em meu rosto, quente e cortante. Ethan, diga a ele que estou ocupada. Desliguei. As oferendas se transformaram em cinzas. Levantei-me e tirei a poeira das roupas. No dia seguinte seria o funeral. Eu ainda precisava confirmar o túmulo que havia reservado no dia anterior. Na manhã seguinte, uma chuva fina começou a cair. O cemitério ficava no Westside Memorial Park. Sozinha, segurando um guarda-chuva, observei os funcionários baixarem a urna à sepultura. Achei que choraria, mas meus olhos estavam apenas secos e inchados. Nenhuma lágrima caiu. Coloquei um buquê de lírios brancos diante da lápide. Pai, estou indo embora. A foto em sua lápide estava molhada pela chuva. Levantei a mão para limpá-la, apenas para sentir a frieza nas pontas dos dedos. Eu nunca mais poderia tocar a palma de sua mão. Muitos anos antes também havia chovido assim. Naquele dia, eu estava com febre alta. Meu pai me carregou nas costas até o hospital, enquanto Nathan caminhava ao nosso lado segurando um guarda-chuva. Ele inclinou quase toda a cobertura sobre mim, deixando metade do próprio ombro encharcada. Mas agora, em outro dia chuvoso, o homem que prometeu ficar ao meu lado para sempre já não estava comigo. Quando voltei para a cidade, já era meio-dia. Meu sobretudo preto estava pesado pela chuva. A lama do cemitério manchava os punhos da roupa. Meu reflexo apareceu na janela do carro. Meu rosto estava pálido como papel. Levantei a mão para limpar o canto da boca, mas vi que ainda havia cinzas das oferendas queimadas em meus dedos. Fui para a mansão Reed. Estava lá para buscar o restante dos meus pertences. Quando abri a porta, o som da televisão vinha da sala. Nathan estava sentado no sofá. Chloe estava encostada nele. Uma manta de cachemir repousava sobre seus ombros. Era o presente de aniversário que meu pai havia escolhido pessoalmente para mim. Na época, ele costumava brincar porque eu sentia frio com facilidade. Mesmo depois de casar, não deixe ninguém te fazer sofrer. Mas agora, aquela manta estava sobre Chloe. Ela ocupava minha suíte nupcial, apoiada em meu marido, aquecendo-se com algo que meu pai havia comprado para mim. Meus dedos se fecharam ao lado do corpo. Por um instante, quis atravessar a sala e tomá-la de volta. Mas apenas desviei o olhar. Não importava. Meu pai já tinha partido. O que era uma manta diante disso? Ao ouvir a porta se abrir, os dois se viraram. Quando Nathan me viu, sua expressão escureceu imediatamente. Então você ainda sabe voltar para casa. Seu olhar caiu sobre meu sobretudo, e seu semblante se fechou ainda mais. Para quem você está vestida toda de preto? Depois de dizer isso, afastou a própria manga como se estivesse repelindo má sorte. Olhei para a lama em meu punho. Não expliquei. Tinha medo de que, se abrisse a boca, os soluços escapassem. Ignorei-o e caminhei em direção às escadas. Nathan me alcançou e segurou meu pulso. Você não está me ouvindo? Desligou na minha cara ontem, me bloqueou e agora aparece com essa expressão fúnebre. Vivian Hale, acha que minha paciência é infinita? Olhei para sua mão apertando meu pulso. Solta. Nathan soltou uma risada fria. Israel had it. Em vez de me largar, apertou ainda mais. Você ainda está fazendo drama por causa do financiamento dos Hale? Vou te contar uma coisa. Como você não apareceu no baile beneficente ontem à noite, a última chance do grupo Hale desapareceu. Esta manhã, já pedi aos nossos parceiros que retirassem a linha de crédito temporária que haviam prometido. Ele me encarou diretamente. Seu pai deve estar completamente encurralado pelos agiotas agora. Nathan continuou me observando. Você não dizia que era tão devotada ao seu pai? Ajoelhe-se e implore. Talvez eu deixe que ele sofra um pouco menos. Olhei para ele em silêncio. Meu pai já havia sido enterrado. Nunca mais sofreria. Chloe se levantou do sofá e parou ao lado de Nathan. Ela me lançou um sorriso discreto. Senhorita Hale, o Sr. Reed está fazendo isso para o seu próprio bem. Se você der um passo atrás, tudo isso acaba, não é? Ela fez uma pausa antes de acrescentar suavemente. O presidente Hale já está ficando velho. Ele não pode continuar fugindo dos credores para sempre. Se algo acontecer de verdade, será tarde demais para se arrepender. Nathan soltou meu pulso. Chega dessa encenação. Vá trocar de roupa. Esta tarde você vem comigo para a propriedade da família. Nesse momento, o celular sobre a mesa de centro tocou. Era Ethan Hale. Nathan atendeu, irritado. O que foi agora? Do outro lado da linha, a voz de Ethan tremia. Nathan, onde você está? Em casa. Por quê? Você precisa vir à delegacia. Nathan franziu a testa. Por que eu iria para a delegacia? O detetive Miller acabou de me ligar. O caso do Sr. Hale foi encerrado. Ainda existem vários documentos para parentes próximos assinarem. Como não conseguiu falar com Vivian, ele me procurou. Ethan respirou fundo. Sua voz saiu rouca. O Sr. Hale caiu do telhado da empresa há 3 dias. Esta manhã foi o enterro dele. A sala mergulhou em silêncio. A mão de Nathan, ainda segurando o celular, congelou no ar. Lentamente, ele virou a cabeça. Olhou para o sobretudo preto que eu vestia. Olhou para a lama ainda presa aos meus punhos. Foi como se finalmente percebesse algo. Impossível. Sua voz tremeu. Vivian Hale, diga a ele para parar com esse tipo de piada. Nathan me encarou. Fala. Me diga que isso é apenas mais um espetáculo para me obrigar a investir. Me diga. Olhei para ele.
Mesmo naquele momento, sua primeira reação ainda era acreditar que eu estava mentindo. Não expliquei. Apenas tirei uma folha de papel da bolsa e a coloquei sobre a mesa de centro. Nathan abaixou a cabeça. Era uma certidão de óbito. A hora da morte estava registrada com clareza. Exatamente no momento em que ele ignorava minhas ligações e permanecia ao lado de Chloe no hospital. As pupilas de Nathan se contraíram. No segundo seguinte, o celular escorregou de sua mão e caiu sobre o carpete. A sala estava mergulhada em silêncio. Nathan me encarava. Seu pomo de Adão se moveu. Quando falou, sua voz saiu rouca. Ethan, que tipo de piada é essa? Do outro lado da ligação, Ethan respondeu entre lágrimas. Nathan, eu não estou brincando. Disseram que a Vivian cuidou do funeral sozinha. Ela não tinha ninguém para ajudá-la. A mão de Nathan começou a tremer violentamente. O celular escorregou de seus dedos e caiu sobre o carpete com um baque surdo. Ele olhou para mim. Sua respiração estava descompassada, e seu peito subia e descia com força. Vivian. Deu um passo na minha direção. Sua voz tremia. Seu pai... Ele... Nem conseguia terminar a frase. Olhei para ele com calma. Meu pai está morto. O rosto de Nathan perdeu toda a cor. Ele ficou me encarando. Há 3 dias? Sim. Guardei o documento na bolsa. Naquela tarde, ele foi encurralado por cobradores de dívidas no telhado da empresa. Quando tentava escapar, escorregou e caiu do 18º andar. Nathan cambaleou para trás. A tigela de frutas sobre a mesa de centro caiu no chão e se despedaçou. Ele nem percebeu. Continuou apenas olhando para mim. Por que você não me contou? Sua voz se elevou repentinamente. Por que você não me contou? Eu liguei para você 23 vezes. Olhei para ele. Minha voz saiu sem emoção. Você não atendeu nenhuma. Nathan congelou. Parecia que finalmente havia se lembrado. 3 dias antes, naquela tarde. Chloe havia torcido o tornozelo usando salto alto. Ele estava no quarto do hospital, colocando gelo na lesão dela. Seu celular tocava sem parar. Achou irritante. Então colocou no silencioso. Mais tarde, ao ver as 23 chamadas perdidas, concluiu que eu estava usando aquele método para forçá-lo a voltar para casa. Chegou até a dizer para Chloe. Não se preocupe com ela. Ignore-a por alguns dias e ela vai aprender a se comportar. Os olhos de Nathan ficaram vermelhos. Onde estão as cinzas dele? Sua voz tremia de forma incontrolável. Onde você o enterrou? No Westside Memorial Park. Nathan se virou e saiu correndo. Nem sequer pegou o casaco. Cambaleou até a porta e desapareceu sob a chuva. Observei suas costas sumirem ao longe. Então me virei em direção às escadas. Ainda precisava terminar de arrumar o restante das minhas coisas. Voltei para o quarto e coloquei o restante das minhas roupas na mala. Então fechei o zíper. Chloe ainda estava sentada no sofá, com o rosto pálido. Quando me viu descendo as escadas, encolheu-se instintivamente. Ignorei sua presença e saí diretamente da mansão Reed. O mordomo permaneceu parado na porta, observando minha mala. Abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Chamei um táxi e fui para o escritório do advogado Cole. Senhorita Hale, o pedido de falência está pronto. O advogado empurrou os documentos na minha direção. Assim que assinar, os procedimentos poderão começar imediatamente. Peguei a caneta e assinei meu nome na última página. Obrigada. Eu havia acabado de sair do escritório quando o carro de Nathan freou bruscamente à minha frente. Os pneus chiaram no asfalto. Ele abriu a porta e saiu correndo sem sequer fechá-la. Seu terno estava amassado. As barras da calça estavam cobertas de lama. Os olhos vermelhos e a respiração descontrolada faziam seu peito subir e descer violentamente. Vivian. Sua voz estava tão rouca que quase não reconheci. Eu fui lá. Eu vi. Deu um passo à frente e tentou segurar minha mão. Recuei meio passo, evitando seu toque. A mão de Nathan permaneceu suspensa no ar. Desculpa. Sua voz tremia. Eu não sabia. Eu realmente não sabia. Achei que você estivesse com raiva de mim. Achei que só estava tentando me forçar a ceder. Olhei para ele. Agora você sabe. Pode sair da frente? Nathan balançou a cabeça imediatamente. Do bolso, tirou um documento amassado e dobrado várias vezes. É o contrato de financiamento. Eu já assinei. Não serão 20 milhões. Vou transferir 100 milhões para o grupo Hale. Fez uma pausa. Não. 200 milhões. Também vou mandar alguém resolver o problema dos agiotas. Prometo que eles nunca mais vão incomodar a família Hale. Ele tentou colocar o contrato em minhas mãos. Vivian, pega. A empresa ainda pode ser salva. Olhei para o documento. Então, diante dos olhos dele, rasguei-o ao meio. Nathan arregalou os olhos. O que você está fazendo? Joguei os pedaços na lixeira ao lado da calçada. Nathan Reed. Meu pai está morto. Sua expressão congelou. O grupo Hale acabou de entrar oficialmente em processo de liquidação. Fique com seu dinheiro. Use-o para comprar outra bolsa para Chloe. Nathan cambaleou. Primeiro encarou a lixeira. Depois voltou a olhar para mim. Liquidação? Você enlouqueceu? Aquela empresa era a obra da vida do seu pai. Sim, respondi calmamente. Era a obra da vida dele. E foi você quem destruiu a última chance que ele tinha. Toda a cor desapareceu do rosto de Nathan. Parecia incapaz de permanecer em pé. Seus lábios tremeram por vários segundos, como se finalmente estivesse entendendo o que havia feito. Eu não queria isso, murmurou. Eu só queria que você cedesse. Eu sei. Olhei diretamente para ele. Você acreditava que eu não poderia te abandonar. Achava que o grupo Hale dependia de você para sobreviver. Achava que quando finalmente me oferecesse um pouco de ajuda, eu deveria agradecer. Segurei a alça da mala.
Agora você conseguiu o que queria. O grupo Hale desapareceu. Meu pai também. Eu não tenho mais nada. Respirei fundo. Nathan Reed. Acabou entre nós. Passei por ele e segui em direção ao táxi estacionado próximo à calçada. De repente, Nathan se virou e correu atrás de mim. Antes que eu pudesse entrar no carro, ele pressionou a mão contra a porta. Eu não permito. Ele me encarou. Havia algo quase desesperado em seus olhos. Eu não permito. Vivian Hale, você não pode simplesmente ir embora. Você é minha esposa. Se eu não concordar com o divórcio, você não pode me deixar. Olhei para a mão de Nathan pressionada contra a porta do táxi. As veias em seu dorso estavam saltadas. Os nós dos dedos haviam ficado brancos de tanta força. Nathan Reed, tire a mão da porta. Não vou. Ele cerrou os dentes. Você não está pensando com clareza agora. Não vou guardar rancor por isso. Venha para casa comigo. Tentou pegar minha mala. Não a entreguei. Apenas o encarei em silêncio. Casa? Que casa? Nathan congelou. Seu rosto alternava entre a palidez e o desespero. Tudo isso foi um mal-entendido. Explicou às pressas. Chloe é apenas minha secretária. Não existe nada entre nós. Vivian, acredita em mim. Soltei a alça da mala e dei um passo para trás. Eu acredito. Os olhos de Nathan se iluminaram imediatamente. Observei aquela esperança repentina surgir em seu olhar e sorri de leve. Eu acredito que você só queria me provocar. Também acredito que nunca levou a minha dor a sério. A luz em seus olhos desapareceu novamente. Você achou que deixar meu pai esperando enquanto o pressionavam era apenas uma forma de me dar uma lição. Seu corpo vacilou. Eu não... A defesa morreu em sua garganta. Quando eu passava mal, levantava de madrugada para fazer mingau para você. Você reclamava que estava quente demais e quebrava a tigela no chão. Eu me abaixava para recolher os cacos, e você sequer olhava para mim. Minha voz permaneceu calma. Você levou Chloe para recepções e eventos. Quando a chamavam de senhora. Reed, você não corrigia ninguém. Às vezes até colocava seu casaco sobre os ombros dela. Você sabia que eu tinha alergia a amendoim. Mesmo assim, no nosso aniversário, me deu um bolo de manteiga de amendoim. A respiração de Nathan ficou irregular. O pânico em seus olhos tornou-se cada vez mais evidente. Pare! Sua voz saiu fraca. Por favor. Nathan Reed, não é que você nunca tenha me amado. Olhei diretamente para ele. Você apenas amava mais a si mesmo. Gostava da posição em que estava. Gostava da sensação de controle. Acreditava que não importava o quanto me pressionasse, eu continuaria ao seu lado. Segurei novamente a alça da mala. Mas a mulher que aceitava isso já não existe mais. Abri a porta do táxi. Saia da frente. Nathan não se moveu. Continuou apoiado na porta com os olhos tão vermelhos que pareciam prestes a sangrar. Não. De repente, soltou a porta e me puxou para seus braços. A força do abraço era esmagadora. Seus braços apertaram meu corpo até meus ossos doerem. Vivian! Eu estava errado. Eu realmente estava errado. Sua voz saiu quebrada junto ao meu ouvido. Vou afastar Chloe da minha vida. Nunca mais vou vê-la. Vou transferir todos os meus bens para você. Tudo o que a família Reed possui será seu. Não vá embora. Por favor. As lágrimas dele caíram sobre meu pescoço. Quentes, ardentes. Mas eu não reagi. Não tentei me soltar. Apenas deixei os braços caídos ao lado do corpo enquanto ele me segurava. Nathan Reed. Chamei seu nome suavemente. Seu abraço vacilou. Você se lembra do que encontrei no seu bolso na noite do nosso casamento? Seu corpo inteiro enrijeceu. Lentamente, ele me soltou e me encarou. Aquele chaveiro que estava impregnado com o perfume de Chloe. Vi todo o sangue desaparecer de seu rosto. Você passou o dia inteiro correndo atrás dela. Depois voltou para casa para me repreender. Minha voz permaneceu tranquila. Você realmente acredita que eu ainda conseguiria querer alguém assim? Empurrei-o para longe. Entrei no táxi e fechei a porta. Nathan permaneceu onde estava, sem correr atrás do carro, sem dizer mais nada. Quando o táxi já estava distante, olhei pela janela traseira. Ele continuava exatamente na mesma posição, imóvel, como uma estátua abandonada sob o céu cinzento. Instalei-me em uma pousada simples. Nos dias seguintes, permaneci ocupada cuidando dos últimos procedimentos relacionados à liquidação do grupo Hale. Nathan não apareceu novamente. Ethan me ligou várias vezes, mas eu não atendi nenhuma das chamadas. Na tarde do terceiro dia, saí do escritório de advocacia para encerrar a conta bancária do meu pai. Quando cheguei a um cruzamento, um carro parou bruscamente à minha frente. O vidro da janela desceu, revelando o rosto abatido de Nathan. A barba por fazer cobria seu queixo. Os olhos estavam vermelhos de cansaço. Entre. Sua voz estava rouca e desgastada. Ignorei-o e continuei caminhando. Nathan abriu a porta do carro, saiu e bloqueou meu caminho. Eu disse para entrar. Havia irritação contida em seu tom. Saia da frente. Nathan não se moveu. De repente, contornou o veículo e abriu a porta traseira. Chloe estava encolhida no banco de trás. Seu rosto estava pálido e o cabelo desalinhado. Ao me ver, ela se lançou em minha direção. Senhorita Hale, por favor, me ajude a implorar ao Sr. Reed. Sua voz falhou em meio ao choro. Ele congelou todos os meus cartões, retomou meu apartamento e me colocou na lista negra de toda a indústria. Eu realmente sei que errei. Prometo que nunca mais aparecerei diante da senhora. Olhei para ela sem expressão. Nathan permaneceu ao nosso lado, observando atentamente minha reação. Você a odeia, não é? Sua voz saiu rápida e ansiosa. Eu a trouxe até aqui. Pode fazer o que quiser com ela.
Se isso te fizer feliz, vou obrigá-la a se ajoelhar e pedir desculpas agora mesmo. Olhei para ele. De repente, tudo aquilo me pareceu ridículo. Nathan Reed. Você realmente acredita que se puni-la todos os nossos problemas estarão resolvidos? Nathan congelou. Não é isso? Perguntou apressadamente. Foi por causa dela que eu... Não. Eu o interrompi. Não foi por causa dela. Foi por sua causa. Apontei para Chloe. Chloe River não fez você me machucar. Você já queria me transformar em uma esposa obediente muito antes dela aparecer. Ela apenas lhe ofereceu uma desculpa conveniente. Para você, ela era uma ferramenta. Uma forma de alimentar seu ego e provar o próprio charme. Você gostava da admiração dela. Assim como gostava da minha tolerância. Agora está encurralando Chloe não para me vingar. Está fazendo isso para provar a si mesmo que ainda controla tudo. O rosto de Nathan empalideceu. Era como se eu tivesse exposto algo que ele próprio tentava esconder. Eu não... Tentou se defender. Não importa. Passei por ele e continuei andando. Nathan correu atrás de mim e segurou minha bolsa. Você vendeu tudo. Esvaziou suas contas. Cancelou seus cartões. Para onde pretende ir? Seus dedos apertaram a alça com força. Parei. Nathan Reed. Não adianta ficar com meus documentos. Eu já destruí tudo o que poderia me ligar à família Reed. Nathan ficou imóvel. O que quer dizer? Queimei a certidão de casamento. Os documentos do divórcio já foram enviados ao seu escritório pelo meu advogado. Também vendi todas as joias que você me deu. Até a chave da antiga residência da família Reed foi jogada em um bueiro. Observei sua expressão se desfazer pouco a pouco. Neste mundo não existe mais nenhum vestígio de Vivian Hale como esposa de Nathan Reed. A mão dele afrouxou imediatamente. Deu 2 passos para trás. Seus olhos estavam cheios de incredulidade. Você realmente fez isso? De repente, levou a mão ao estômago e se curvou de dor. Os problemas gástricos que sempre o atormentaram pareciam ter piorado. No passado, bastava vê-lo franzir a testa para que eu procurasse um remédio e o entregasse imediatamente. Agora, apenas observei em silêncio enquanto o suor frio surgia em sua testa. Nathan Reed. Minha voz permaneceu calma. Pare de fingir. Então me virei e fui embora sem olhar para trás. Reservei uma passagem para o noroeste. No dia da viagem, o céu estava limpo e o tempo agradável. Arrastei minha mala até o terminal do aeroporto. Acabara de receber meu cartão de embarque quando ouvi passos apressados atrás de mim. Vivian! Nathan correu até mim e segurou meu pulso. Estava sem fôlego. Para onde você vai? Seu olhar caiu sobre o cartão de embarque em minha mão. A voz tremia. Me solta. Não. Ele praticamente gritou. Você esvaziou suas contas, cancelou seu número de telefone e desapareceu. O que está tentando fazer? Algumas pessoas no aeroporto começaram a olhar em nossa direção. Observei Nathan em silêncio. Ele sempre se importou mais com a própria imagem do que com qualquer outra coisa. Agora estava fazendo escândalo em público. Estou indo embora. Respondi calmamente. Para onde? Eu vou com você. A resposta veio imediatamente. Seu tom era quase suplicante. Podemos ir para a Europa. Para uma ilha. Para qualquer lugar. Só não me deixe para trás. Nathan Reed. Eu o interrompi. Eu não te amo mais. Falei baixinho, mas foi o suficiente para fazê-lo congelar. Seus lábios tremeram. Por um longo momento, ele não conseguiu dizer nada. Você está mentindo, murmurou. Você me amou durante 7 anos. Como pode simplesmente deixar de me amar? 7 anos. Repeti. Sim, 7 anos. Levei 7 anos para enxergar quem você realmente é. Olhei diretamente para ele. Você é egoísta, arrogante, frio. Tomou tudo o que eu fazia como algo garantido. E pisou na minha dignidade inúmeras vezes. Tirei algo do bolso. Era o chaveiro. Aquele mesmo chaveiro. Quando Nathan o viu, toda a cor desapareceu de seu rosto. Guarde isso. Talvez consiga convencer outra pessoa. Coloquei o objeto em sua mão. Nathan Reed. Tudo o que existia entre nós acabou. Soltei seu braço. Depois me virei e caminhei em direção ao controle de segurança. Dessa vez, Nathan não correu atrás de mim. Os agentes de segurança já estavam se aproximando, mas ele sequer percebeu. Permaneceu parado, apenas olhando para o chaveiro em sua mão. Então seus joelhos cederam. Ele caiu no chão. Cobriu o rosto com as 2 mãos. Seus ombros tremiam sem controle. Os soluços abafados pareciam insignificantes em meio ao ruído constante do aeroporto. Eu não olhei para trás. O agente conferiu meus documentos. Senhorita Vivian Hale, tenha uma boa viagem. Obrigada. Guardei os documentos e segui para o embarque. Quando o avião decolou, observei pela janela a cidade ficando cada vez menor. Aquela cidade guardava 7 anos da minha juventude. Guardava as lembranças do meu pai. Guardava também o homem que um dia eu amei. Agora tudo ficava para trás. Fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, meu coração estava em paz. 2 anos depois. O vento e a areia do interior do noroeste continuavam implacáveis. Eu havia acabado de terminar uma aula de arte para as crianças. Quando saí da sala, encontrei uma carta sobre minha mesa. Era de Ethan Hale. Não sei como Ethan descobriu onde eu estava, mas, de tempos em tempos, ele enviava suprimentos e relatava, em suas cartas, notícias sobre Nathan. Abri o envelope. Havia apenas algumas linhas escritas. Senhorita Hale, me desculpe. Eu sei que talvez não devesse mais chamá-la de Vivian. Nathan está doente. Sofreu uma hemorragia gastrointestinal grave. Os médicos disseram que anos de abuso de álcool e hábitos alimentares irregulares tornaram a cirurgia inevitável.
Quase metade do estômago dele precisou ser removida. Agora ele passa os dias na antiga suíte nupcial de vocês. Não vai a lugar nenhum. No dia em que a senhora foi embora, ele reorganizou o quarto exatamente como estava 2 anos atrás. Todas as noites fala sozinho com o vazio. Senhorita Hale, ele realmente sabe que errou. A senhora poderia voltar para vê-lo? Terminei de ler. Então dobrei a carta calmamente e a guardei na gaveta. Caminhei até a janela e observei as crianças correndo pelo pátio. A luz do sol era intensa. Quase fazia meus olhos arderem. Nathan Reed sabia que estava errado? Talvez. Talvez finalmente tivesse compreendido que algumas coisas, depois de perdidas, jamais podem ser recuperadas. Talvez tivesse entendido que todo o controle do qual tanto se orgulhava não significava nada diante de uma despedida definitiva. A dor que carregava agora era apenas o fruto das escolhas que ele próprio havia feito. Mas eu não voltaria. Nunca. 2 anos antes, quando a sentença oficial do divórcio chegou à escola onde eu trabalhava, eu estava misturando tintas acrílicas para uma atividade com as crianças. O vento soprava forte naquele dia. Guardei a decisão judicial dentro de um livro. E continuei trabalhando. Minha vida já havia recomeçado. Enquanto isso, Nathan permaneceu preso em uma prisão construída pelo próprio arrependimento, dia após dia, revivendo lembranças, repetindo palavras que não podiam mais ser ouvidas, sendo consumido por tudo o que perdeu. Uma rajada de vento atravessou o pátio, espalhando areia amarela pelo chão. Virei-me, peguei um pedaço de giz e me preparei para a próxima aula. No quadro negro, escrevi apenas uma palavra: vida, porque a vida continua. Fim, que Deus te abençoe.